Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar hoje sequência à nossa aula de ontem, tá? Espero que vocês tenham realizado as atividades e vamos realizar a correção a partir de agora. Dando início lá na página 95, podem acompanhar pelo próprio livro de vocês. Quem não tem livro é para colocar a pergunta e a resposta no caderno, que vai ficar melhor para vocês estudarem para as futuras avaliações, tá bom? Lá na página 95 tem a seguinte pergunta: complete as regras de concordância verbal. Na letra A, nas orações com o sujeito simples, que apresentam o núcleo no singular, o verbo deve ficar como, gente? No singular, tá bom? Já na letra B, nas orações com sujeito simples, que apresentam o núcleo no plural, o verbo deve ficar o que, gente? No plural. Na letra C, nas orações com sujeito composto, o verbo deve ficar no plural. Então, a resposta correta tem que ficar dessa maneira, tá, gente? Letra A, singular. Letra B, plural. E letra C, plural também, tá? Já nas questões que vêm abaixo, né, na mesma página, na 95, em relação a orações sem sujeito, está perguntando: no entanto, existem algumas orações em que um desses termos não existirá. Para entender quando isso acontece, leia as orações abaixo. Primeira oração: escurece mais tarde no verão. Segunda: houve um tempo em que o ser humano viveu em harmonia com a natureza. Terceira: faz anos que a natureza é devastada. Quarta, é meio-dia. Aí vem a seguinte perguntinha na letra A. Copie os verbos de cada oração. Como que vocês vão identificar o verbo, gente? Perguntando a sua ação, tá bom? Então, na primeira é qual? Escurece. Na segunda, ouve. Na terceira, faz. E na quarta, é. Então, a resposta correta é essa. Já na letra B, associe cada verbo aos sentidos que expressam: 1. Escurecer. 2. Havia. 3. Faz. E 4. É. Então, vamos lá. A ordem fica 3, sentido de tempo decorrido, em relação ao faz, ao verbo faz. A sequência, né, é 2, no sentido de existir, que é no caso o verbo haver. 1 indica fenômeno da natureza, que é em relação a escurecer. E por último, indica horas, que é em relação ao quê? Ao é, tá bom? Já na letra C, essas orações apresentam sujeito. Explique. Não, elas não apresentam. Por quê? Pois o fato verbal não pode ser atribuído a nenhum ser, tá legal? Já na letra D, essas orações apresentam predicado? Explique. Sim. Como essas orações não têm sujeito, elas são formadas apenas pelo quê, gente? Pelo predicado, tá bom? Já na perguntinha abaixo, está perguntando: nas orações a seguir, apenas uma é sem sujeito. Qual que seria, gente? Seria o quê? A letra B. Durante semanas, choveu torrencialmente, tá bom? Aí também tem a definição de oração sem sujeito, né? Aquela matéria que a gente, né, já estudou ontem. E vamos em relação à continuação da correção em relação à página 98, tá? Associe o que, gente? As colunas para explicar a regra de impossibilidade de cada uma delas, tá legal? Então, vamos lá. Na primeira oração, eu vou ler a letra A até a letra E, tá bom? Para ficar bem claro para vocês. Na letra A, haver com sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Letra B, haver com sentido de tempo decorrido. C, fazer com sentido de tempo decorrido. D, verbo que indica fenômeno da natureza. E letra E, ser com sentido de fenômeno da natureza. Então, vamos lá. Na primeira oração, né, mesmo vocês estejam vendo aqui a resposta, eu vou estar dando essa explicação para vocês, tá legal?
Na primeira frase, houve um aumento no desmatamento da Mata Atlântica. Então, no caso, ela está no sentido de quê? De que existiu, tá? Na segunda, não choveu. Ela está fazendo o quê? Um fenômeno da natureza. Por isso que é a letra D. A terceira, faz muito calor sem a sombra das árvores. Também é a letra D, fenômeno da natureza. A quarta, não há mais árvores para os ninhos dos passarinhos. Ela seria o quê? A letra A, no sentido de existir, né? Já não existe mais. A quinta, faz tempo que as árvores são derrubadas. Ela está fazendo o quê? Faz no sentido de tempo decorrido, tá? A penúltima é inverno, mas parece verão. A classificação dela é a letra E, o ser, né, no sentido de quê? Do fenômeno da natureza. E por último, não menos importante, há dias que não a vejo, né? Ela seria o quê? A letra B, né, no sentido de quê? De faz também o tempo decorrido, tá legal? Então, vamos dar sequência. Lá na página 100, tá legal? A página 100, ela está sendo embasada em relação ao texto do James, tá bom? Então, vocês vão ter que ter lido em relação ao Avatar. Espero que todos tenham realizado a atividade que eu passei ontem, para a gente efetuar a correção certinha hoje, tá bom? Número 1 da página 100. Complete as frases com uma das formas verbais entre parênteses, fazendo a concordância adequada com o sujeito da oração. Então, vamos lá. Dica. Se o sujeito está no singular, ele tem que estar como, gente? Também no singular. Se o sujeito está no plural, ele tem que estar como, gente? No plural. Então, tem que ter concordância entre os dois, tá certo? Então, vamos lá. Letra A, James Cameron, pontinho, pontinho, alguns dos maiores sucessos do cinema. É criou ou criaram, gente? James são quantas pessoas? Uma. Então, é o quê? Criou. Letra B, pontinho, pontinho, produções de James Cameron, filmes como O Exterminador do Futuro, Aliens, Titanic e Avatar. Foi ou foram? Foram. Então, no caso, que foi o quê? Produzidos pela James Cameron, tá? A letra C, para James Cameron, a questão ambiental, pontinho, pontinho, o naufrágio do Titanic. Parece ou parecem? Parece, no singular. Na letra D, pontinho, pontinho, se caramba, desculpa, gente. Letra D, pontinho, pontinho, ser reduzidas a poluição e a destruição. Precisa ou precisam? Precisam, que no caso é em relação ao que? A toda poluição e destruição, né? É um que? Um sujeito composto, tá? Poluição e destruição. Letra E, os problemas ambientais, pontinho, pontinho, ser tratados pela sociedade. Deve ou devem? Devem. Então, vai ficar dessa maneira. Letra A, criou. Letra B, foram. C, parece. D, precisam. E E, devem, tá? Fiquem aí atentos, né, às dicas que a professora está passando, tá? Se tiver qualquer dúvida e queira anotar, é só parar o vídeo e anotar e fazer suas anotações, tá legal? Na número 2, reescreva essas frases inspiradas na entrevista, substituindo o verbo haver por existir ou o verbo existir pelo verbo que? Haver. Então, vamos lá. Letra A, havia icebergs na rota do navio. Vai ficar como, gente? Existem icebergs na rota do navio. Na letra B, há personagens acordando no filme o tempo todo. Existem personagens acordando no filme o tempo todo. Na letra C, existem planos para uma sequência de Avatar. Há planos para uma sequência de Avatar. Na letra D, havia icebergs na rota do navio. Então, existem icebergs na rota do navio. Aqui, gente, eu acabei digitando errado, tá? De tora, é rota, tá? Consertem por gentileza. Na letra E,
ainda existe tempo de reduzir o ritmo de poluição e de destruição para evitar o quê? O pior. Ainda há tempo de reduzir o ritmo de poluição e de destruição para evitar o quê? O pior. Dando sequência, né, ao número 3. Compare as orações que seguem. 1. Temos vagas para cineastas. 2. Existem vagas para cineastas. 3. Há vagas para gestores cineastas. A informação que as 3 orações apresentam é praticamente a mesma. Podemos afirmar que essas orações também apresentam o mesmo tipo de sujeito? Não. Claro que não. Na oração 1, o sujeito é nós, que está o quê? Implícito, ele não está claro, ele está escondido. Na oração 2, vagas para cineastas, o sujeito é quem? Simples. Já na oração 3, é uma oração o quê? Sem sujeito, pois apresenta o verbo o quê? Impessoal. O quê? O verbo haver, né? Então, fiquem atentos, nem tudo que parece tem que sempre ser analisado o quê? De forma individual, tá bom? De forma o quê? Parcial, tá legal? Já na número 4, indique se as orações seguintes apresentam verbos impessoais, ou seja, se são orações sem sujeito. Justifique sua resposta. Letra A, não, porque o verbo amanheceram não indica fenômeno que da natureza, e sim ação de acordar. Sujeito simples, os ambientalistas, tá? Eu acabei não lendo a oração para vocês, eu vou ler, tá bom? Letra A, os ambientalistas amanheceram tristes após a votação das mudanças no colégio florestal. Então fica bem mais claro, né, gente? Eles não estão passando por um fenômeno da natureza, e sim é o fato de acordar, né? Então ele é um sujeito simples. Já na letra B, as mudanças no colégio florestal fizeram o desmatamento aumentar. Aí também não, tá, gente? Porque o verbo fazer não indica tempo decorrido. No caso aí, os sujeitos é quem? As mudanças no colégio florestal. Na letra C, existem chances de um aumento maior no desmatamento. Também não, tá, gente? Porque o verbo existir não é impessoal. No caso aí, o sujeito é chances, tá bom? Letra D, há um risco de contaminação dos rios por agrotóxicos. Também o quê? Ele aí no caso tá legal? Por quê? Pois o verbo haver, ele está com o sentido de quê? De existir. Então, nesse caso, é uma oração que sem sujeito, tá bom? Já na última, o impacto ocorreu 90 segundos após o sino de alerta ter sido tocado. A resposta é o quê? Não, tá? Porque o verbo está concordando com quem? O sujeito. Quem seria esse sujeito, gente? O impacto, tá? Então a gente tem que ter cuidado, porque nem todo verbo que aparentemente poderia ser classificado como fenômeno da natureza, porque não está determinando nada a princípio, de forma isolada, nós temos que prestar atenção em relação ao quê? A construção da oração, a construção da frase, por que ela foi criada, por que ela está sendo mencionada, e assim a sua resposta e seu acerto com certeza estão o quê? Unidos, tá bom? Eles vão estar o quê? Próximos, porque vocês vão estar o quê? Acertando tudinho. Não tentem adivinhar, tá bom? Vocês têm que analisar. Não pode ter pressa para estar terminando as correções, tá bom? Vamos lá para a página 107. Na página 107, vamos lá no número 9, tá? Vocês vão colocar, vou ler a pergunta. Leia as orações e relacione-as segundo os códigos a seguir. A, oração sem sujeito. B, sujeito indeterminado. C, sujeito implícito. E D, sujeito simples. Então, vamos ter que ficar atentos, né, a todas essas informações que foi a aula passada na semana retrasada, tá? Em relação ao sujeito. Então, vamos lá. Na primeira, não há
ovos de Páscoa baratos nos mercados, qual seria a alternativa, gente? Letra A. Na segunda, não encontraram nenhuma promoção de ovos na Páscoa. Ela é o quê? Sujeito indeterminado. Letra B. Faz muito tempo que vendem ovos de Páscoa a preços absurdos. Então, é letra A, oração sem sujeito, tá? Fizeram diversas consultas de preços antes de comprar os presentes de Páscoa. É letra B, tá bom? Sujeito indeterminado. A próxima, não comprei ovos de Páscoa este ano. Realmente, né, gente? Com essa pandemia foi um pouquinho complicado. Qual seria a alternativa? É letra C, tá bom? Ela é o quê? Um sujeito implícito. Ela não está ali clara, mas ela tá o quê? Subentendida, tá bom? A próxima, choveram reclamações sobre o alto preço dos ovos de Páscoa. Então, aí seria o quê? Letra D. Sujeito o quê? Simples, tá? Que no caso aí foi o quê? Reclamações, tá? Não é fenômeno da natureza. A próxima, aprendemos a fazer ovos de chocolate em casa. Uma realidade também bem presente, né, gente? É letra C, sujeito implícito, tá bom? A próxima, há muitas crianças na minha família. É impossível comprar um ovo de Páscoa para cada uma delas. Ali é alternativo o quê? A, oração sem sujeito, tá? É o ar no sentido de existir. Lá, a próxima, anunciaram promoções depois do quê? Da Páscoa. Qual é a alternativa? Letra B, tá? Sujeito indeterminado. A próxima, os ovos de Páscoa chegaram aos supermercados logo após o carnaval. É a letra o quê? D, sujeito simples. A próxima, havia ovos de Páscoa com o preço de mais de 50 bombons. Nossa! Qual a alternativa? Letra A, oração sem sujeito, tá? E por último, eu prefiro ganhar 50 bombons a um ovo de Páscoa. Qual a alternativa? Letra D, sujeito simples. Então, a resposta fica dessa forma. A, B, A, B, C, D, C, A, B, D, A e D, tá bom? Já na número 10, faça a concordância verbal correta de acordo com o núcleo do sujeito. Então, vamos lá. A gente tem que identificar quem é o sujeito para saber quem é o núcleo para estar concordando quem? O verbo, tá? Letra A, os atrasados do Enem sempre, pontinho, pontinho, piada na internet. Viram. Letra B, o documento de identificação e a caneta azul, pontinho, pontinho, na bolsa para a realização da prova. Estão. A letra C, os candidatos, pontinho, pontinho, para não se atrasar. Correram. Letra D, o documento dos candidatos, pontinho, pontinho, ter uma foto recente. Precisa. Letra E, o atraso dos candidatos não, pontinho, pontinho, ser motivo de piada. Deveria. E por último, letra F, os candidatos, pontinho, pontinho, o ano inteiro para o Enem estudam. Então, a resposta correta ficou assim. A, viram. B, estão. C, correram. D, precisa. E, deveria. E F, estudam. Tá bom? Já no número 11 da mesma página 107. Nessa charge, podemos identificar duas figuras de linguagem. Identifique essas figuras. Esse é um conteúdo, né, que vocês com certeza viram em relação a que nós aprendemos, né, no comecinho do ano, em relação a figuras de linguagem. Então, vamos lá. Gente, nós temos aí a consciência ambiental, temos um moço sentado em vários troncos de madeira, né, para poder estar identificando e estar falando sobre sempre gostei de verde. Aí nós temos duas figuras de linguagem, gente, quais que nós podemos identificar? A metáfora e a ironia, tá bom? A metáfora por quê, gente? Porque
eu sempre gostei de verde, em relação ao verde da natureza, e em relação ao verde o quê? Do dinheiro, tá? Tô fazendo uma comparação. E a ironia, por quê? Está no mesmo texto, né, gente? Porque no caso ele fica o quê? Admirado com aquela fortuna que ele tá tendo com algo tão triste, né? Que é o desmatamento, tá? Já na página 108, essa eu quero que vocês mandem para mim pelo WhatsApp, tá? Vamos movimentar nosso grupo do WhatsApp e espero que vocês mandem foto para minha correção, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, estou com muita saudade, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem em casa, se hidratem, se cuidem, que logo logo isso vai passar e nosso encontro será em breve, tá bom? Beijos!